Olá pessoal, nós iremos continuar aqui as nossas aulas falando sobre as perspectivas regionais da indústria e o território brasileiro, né? Na página 424, né? Vão acompanhando aí, ele já mostra um mapa, Brasil Distribuição Espacial das Indústrias Brasileiras, né? Esse mapa aqui, ó. Vão visualizando aí, ó, vocês vão ver o seguinte nesse mapa. Número de empresas, indústrias extrativas e de transformação por município, né? Então você vê aqui no mapa, aqui os locais onde tem a maior concentração, né, de tinta aqui no mapa, né, nas áreas que estão mais pintadas aí, você vê que há a maior concentração populacional, né, principalmente na região litorânea aqui do Nordeste e região Sul e Sudeste brasileira, onde se concentram as maiores indústrias do nosso país, né? Então visualizem aí. Ó, na página 424 a gente vai ver também o processo de industrialização por região, né? Então a gente vai trabalhar esse processo de industrialização no que diz respeito à regionalização, né? Região Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, né? Ó, então o processo de industrialização por região, ele vai abordar vários fatores no que diz respeito à questão da concentração industrial. Por que que essa indústria vai se instalar em uma determinada região, né? Os fatores são locais onde tem matéria-prima, qualidade e eficiência dos meios de transporte, é importante, né? E disponibilidade de energia. Esses três fatores são importantes para que a indústria se instale em uma determinada região, né? E a primeira aqui, ele já traz a região sudeste, na página 424, né? A região sudeste, que foi uma das região que mais prosperou, que mais cresceu no Brasil, né? Economicamente a região mais rica, por conta do café, né? Que foi o produto-chave assim para alavancar o desenvolvimento econômico da região sudeste, foi o café, né? Então, com o acúmulo de dinheiro no café, eles começaram a investir cada vez mais em máquinas, né? Em máquinas. Então, a região sudeste ainda hoje concentra o maior número de indústrias, né, onde tem as maiores instalações de indústrias, tanto indústrias nacionais como indústrias internacionais, né? E onde está o maior mercado consumidor também. Consequentemente, o local onde tem indústria, as pessoas tendem a ir lá para conseguir emprego, lá constitui família e aumenta a população também, né? Assim foi a realidade do Brasil, principalmente para a região sudeste. Principalmente, ele cita aqui as indústrias petrolífera e petroquímica, né, no estado do Rio de Janeiro e São Paulo, certo? E indústria também de tecnologia, como São José dos Campos, em Campinas também, né? E também está ligado aos centros universitários, né, centros de estudo e de pesquisa, certo? Então a região sudeste tem essas referências, né? Região sul, voltada mais para a atividade agropecuária e também de mão de obra de imigrantes, né, que veio trabalhar aqui no café, na região sul, e desenvolveu outras atividades, a soja, né, outras atividades também, o milho, né, a indústria frigorífica, certo, alimentícia, laticínios, calçado, né, que é do couro da vaca, a produção da carne, tudo isso diz respeito à região sul, né, principalmente a região de Curitiba, no Paraná, certo? Então, lá onde tem as maiores indústrias de alta tecnologia, principalmente nesse setor aqui de laticínios, da carne, do gado, né, do corte e também para venda do leite, né, e outros derivados, não só para a região sul, né, para o mercado interno, mas também para ser exportado, para ser vendido para fora. Região Nordeste, ela vai se destacar na produção da agropecuária também, né? Mas principalmente nas usinas de açúcar e álcool, né? E também de artigo de couro, né? O couro do gado também. Vai falar assim no texto também na questão dos investimentos governamentais para a região Nordeste, principalmente para o estado da Bahia, Pernambuco e Ceará, os três estados mais fortes da região Nordeste, né? Aqui da nossa região. Aí ele cita o polo petroquímico de Camaçari, na Bahia, né, que é bastante próspero, né?
E ele cita Recife como sendo produtor de alta tecnologia de softwares, né, programas de computadores. Né? O Nordeste também ele já tem muitas indústrias, principalmente Recife nessa parte de softwares, né, programas de computadores. Na região Norte, o texto vai falar sobre as políticas voltadas para o incentivo fiscal, porque é uma região assim mais esquecida, é uma região norte onde também tem menos pessoas, né? A população é mais escassa, tanto a região norte como o centro-oeste, mas em especial a região norte, né? Que a gente está falando aqui. Que o processo de industrialização ele se acentuou mais na década de 1970, né? Já no governo militar, quando eles viram a necessidade de fazer a descentralização industrial do Sudeste, né, do Nordeste, para a região Norte, para dar incentivo também para que as pessoas não ficassem apenas instaladas na região Sudeste, né, que era a região mais rica, e que essas pessoas fossem também para outras regiões. Por isso que o governo deu incentivo fiscais, que as indústrias se instalassem lá e que o governo praticamente não cobrava imposto dessas empresas. Exatamente para dar emprego também, né? Para as pessoas que habitam lá a região norte. Então, foi criada a Zona Franca de Manaus, né? Tem muitos produtos que a gente consome, eletrodoméstico, né? A moto, por exemplo, ela é fabricada em Manaus, né? Ventiladores, ar-condicionados, né? Tem muitas empresas que fabricam seus produtos na Zona Franca de Manaus porque não cobra imposto, né? Praticamente não cobra imposto, mas que dá emprego para aquelas pessoas que lá habitam, né? A região norte. Então, com essa inserção fiscal, muitas empresas se instalaram na região norte, realmente, né? Onde houve o desenvolvimento daquela região, né? Belém, né? No estado do Pará, também, né? São áreas onde está instalado esses polos atrativos, né? Região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste diz respeito à questão dos recursos voltados para o agronegócio, principalmente a produção do campo, né? Então, no caso, a criação de gado, né? Das indústrias frigoríficas, ele cita no texto, e também dos derivados de grãos, principalmente a soja, né? A soja é referência na região Centro-Oeste, porque tem o solo propício, né? Os locais onde chove bastante, o solo é propício. Alguns solos que têm acidez, ele coloca a cal para poder minimizar a acidez do solo para eles produzirem a soja, né? Um produto de alto valor de mercado também lá fora, e o Brasil tem um potencial muito grande na produção de soja, né? Página 427, vocês vão compreender a localização e a distribuição das indústrias no que diz respeito aos fatores locacionais. Por que que as indústrias tendem a se instalar nessas regiões que eu acabei de falar, né? Nas regiões do Brasil? Então, a indústria procura mão de obra, né? A presença de mão de obra é fundamental para a atividade industrial. Principalmente mão de obra especializada, mão de obra qualificada, porque uma parte da indústria ela só funciona porque tem trabalhadores mais capacitados, né? Com mais estudos. E tem a maioria daquelas pessoas que muitas vezes não basta ter um ensino médio para poder conseguir a vaga lá, né? Então, as empresas sempre buscam locais atrativos que têm mão de obra, e muitos empresários, eles procuram também locais onde eles possam pagar apenas um salário mínimo para aquele trabalhador, né? Então, vai de que a pessoa estudou menos, ela com certeza vai, né, ter essa oportunidade de ganhar pelo menos um salário mínimo, né? Então, por isso que é importante a gente estudar, né, bastante para que você possa também ter a oportunidade de ganhar um pouco mais, né? Então, quanto mais você estuda, melhor, porque as empresas também, elas procuram pessoas com mais estudo, mais qualificadas, né, para exercer uma profissão no mercado de trabalho. Outra característica é a matéria-prima. As empresas, elas vão se instalar em locais onde elas possam explorar da natureza, os recursos naturais, né, para poder produzir o seu produto, certo? Então, tem que ter também a questão das vias de transporte, né? Sistemas de transporte para agilizar na extração da matéria-prima, para produzir, mas também para ele levar até o porto para exportar o produto, né?
Outra coisa também, já na página 428, é a questão dos transportes, né? Então tem que ser bastante articulada a rede de transporte, né? Que é um fator decisivo também na questão da comercialização do produto, né? Como a gente falou, ele vai da extração da matéria-prima, da produção, até o deslocamento lá para o porto, do porto ele vai ser exportado para fora, né? Então tem que ter essa rede de transporte, né? Tem que ter investimentos também do governo em rodovias boas para fazer o transporte, ferrovias, né? Para fazer o transporte do produto até o porto, do porto até para fora, para outros países. Outro, mercado consumidor, né? As empresas também procuram locais onde tem bastante pessoas, porque não adianta ela vir, por exemplo, se instalar, uma grande empresa vai se instalar em Esperantina. Não, porque ela sabe que a população é de 40 mil habitantes. É baixa, né? Então, de 1 milhão para frente de pessoas, né? Aí já tem esse incentivo. Aí as empresas já querem se instalar mais onde tem muita gente, exatamente para poder vender o produto, né? Para o consumidor, mas também para que ela possa pagar um salário mais baixo. Porque você vê, por exemplo, na China, tem muita gente para trabalhar. Então, quando as empresas se instalam lá, elas querem pagar apenas o salário que é permitido por lei, né? O salário mínimo, certo? Então tem esse incentivo, mas o bom é que vai dar emprego para as pessoas daquela região, né? Tem esse lado positivo da indústria. Outro, produtos e serviços. Então esses produtos e serviços entram na questão da mão de obra especializada, né? Mão de obra qualificada, né? Como a gente falou aqui, na indústria existe uma hierarquia, né? Existe lá o dono da empresa, que ganha um valor X, tem os gerentes, né? E tem os trabalhadores comuns. Então é feita toda uma hierarquia através da qualificação, da especialização de cada trabalhador. Por isso que a gente fala aqui, quanto mais você estuda, né, você vai adquirir um patamar melhor dentro da empresa ou da onde você estiver trabalhando, né? O porquê da importância do estudo, certo? Então eles procuram mão de obra especializada. Outra, energia, né? A fonte de energia também é importante. No caso, as fontes de energia pode ser derivada da elétrica, né? Eles têm que ter eletricidade para poder trabalhar. O óleo, a queima do óleo, a queima do petróleo, né? Gasolina, diesel e o gás, né? Essas são as fontes de energia que eles queimam para poder gerar o produto final, né? Então eles procuram todas essas fontes. O outro, incentivo fiscal, né? As empresas vão querer se instalar em locais onde o governo praticamente não cobra impostos, né? Se a empresa tende a se instalar naquele local onde tem muitas pessoas, se o governo começar a cobrar taxas de imposto muito alta, né? A questão da guerra fiscal, cobrar muito alta, aquela empresa vai ter que sair, vai querer sair de lá para ir aonde tem outro incentivo fiscal. Isso é chamado guerra fiscal, né? Então, se ele está ele quer colocar a empresa ali, mas o governo vai exigir uma taxa muito alta de imposto, então ele vai procurar outro estado para poder instalar naquele local onde o governo cobra menos impostos ou praticamente não cobra imposto, como a Zona Franca de Manaus, né? Então, os empresários também, eles procuram isso, né? Locais onde o governo praticamente não cobra imposto, né? Certo? Então, tudo isso gera emprego, né? No local onde a indústria vai se instalar, ela já vem com esse argumento que vai dar emprego para aquela população. E realmente, né, muitas pessoas vão ser empregadas, né? O dinheiro vai circular ali, eles vão vender produto, então é muito benéfico para uma região, né? Quando há o aumento de empresas em uma determinada cidade, né, em um determinado país ou região. Agora a gente vai para os direitos trabalhistas no Brasil, na página 430, só para a gente poder compreender um pouco aqui no segundo parágrafo, que ele fala das reivindicações no Brasil, né, que iniciou já após o fim da escravidão, em 1888, já existiam as primeiras reivindicações, no Rio de Janeiro principalmente, né, na tentativa de melhorar as condições de trabalho, né, para os trabalhadores e garantir também alguns direitos trabalhistas, né, isso já após, né, o fim da escravidão em 1888, né. Em 1891, foi criada a lei que proibiu o trabalho de crianças menores de 12 anos, porque antes disso, os pais colocavam até as crianças para trabalhar. A gente sabe que hoje não é mais permitido, né? A criança tem que estar na escola, estudando, se qualificando, né?
Então, até 1891, né, as crianças trabalhavam para ajudar no sustento da casa. Em 1934, aí já entra a questão no governo de Getúlio Vargas, né, que passou a incluir os direitos trabalhistas na política de industrialização no Brasil. Né? Os trabalhadores reivindicaram, Vargas começou a juntamente com os parlamentares da época, a formular leis que davam também benefícios aos trabalhadores, como salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas diária, repouso semanal, férias remuneradas e assistência médica, né? Então, para os trabalhadores da indústria. Em 1943 foi promulgada a Constituição, a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, né? E que ele coloca aí o 13º, né? Que é o Fundo de Garantia também de Tempo de Serviço, o FGTS, para os trabalhadores, licença saúde, licença maternidade, tudo isso, todas essas leis foram aprovadas com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, né? Então, houve várias lutas também operárias com o objetivo de melhorar ainda mais a vida das pessoas que trabalhavam, principalmente nas fábricas, né? Que foram as leis trabalhistas. Então, na página 433, tem outro tópico que fala sobre a concentração e desconcentração industrial. Ele cita novamente a região sudeste, onde tem a maior parte das indústrias no Brasil, né? Então, o que foi que contribuiu para que essas indústrias se instalassem na região sudeste, né? Lá em São Paulo, lá em Rio de Janeiro. Então, vamos ver, ó, capital proveniente do café, né? Eles lucraram muito com a venda do café, né? São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente. Concentração da elite econômica e política no país, então toda a elite política estava na região sudeste. Localização da capital do país, Rio de Janeiro, né? A localização da capital do Brasil foi no Rio de Janeiro, em 1961. Presença importante de recursos minerais no quadrilátero ferrífero, na região de Minas Gerais, onde eles extraíram o ferro, mas também o ouro, né? Na região de Minas Gerais e no Espírito Santo, petróleo, né? Então, tudo isso fez com que houve a maior concentração de indústria na região sudeste. Sistema de escoamento por meio de ferrovias que ligam o interior aos portos, principalmente ao Porto de Santos, né, em São Paulo, que era o que mais vendia para fora. O transporte de matéria-prima dos produtos finalizados, né? Então, onde se produzia, tinha as ferrovias, essa ligação do interior para o litoral, do litoral para vender para fora, né? No caso, ele cita aqui o Porto de Santos. Abundância de mão de obra parcialmente familiarizada às rotinas fabril. Então, tinha muita mão de obra, né? Tinha muitos trabalhadores para trabalhar. E ainda veio para a região sudeste muitos nordestinos também, né? Em busca de oportunidades e conseguiram realmente se estabelecer na região sudeste, né? Tanto é que muita gente fala que São Paulo foi construído com a mão de obra nordestina, né? Concentração populacional assegurando um grande mercado consumidor, né? Concentração populacional assegurando um grande mercado consumidor. Então, quanto mais pessoas iam e aumentando a concentração populacional, consequentemente era necessário fabricar cada vez mais produtos, e aí é onde vinha mais indústrias, principalmente para a região sudeste. Agora a gente vai lá para a página 437, a gente vai ver as questões socioambientais e urbanas industriais, né, para a gente fechar aqui a aula. Então, dos principais problemas socio-urbanos, né, é o processo de urbanização, que foi muito grande, cresceu muito, né, a região sudeste principalmente, e quando uma cidade cresce muito, ela tem que crescer, mas tem que ter toda uma infraestrutura para poder dar suporte à qualidade de vida das pessoas, né? Então, no caso, tem que ter rede de transporte suficiente, tem que ter educação de qualidade, saúde, né? Então, tudo isso foram os problemas que foram se acentuando na região sudeste, né? Problema de favelas por conta do aumento populacional, né? E acarreta esses problemas na vida das pessoas, no cotidiano, né? Saneamento básico, rede de transporte suficiente, então ônibus lotado, né? Quem vive na grande cidade sabe, né? Que enfrenta todos os dias esses problemas, né? Tem pessoas que passam aí
quase 1 hora dentro do ônibus para chegar até o local de trabalho, né? Eles acordam muito cedo, quem vive na grande cidade, que trabalha, né, no dia a dia, geralmente eles acordam 4 horas da manhã, tem uns que até 3 horas da manhã para poder estar lá 7 horas da manhã no posto de trabalho. Então pega vários ônibus até chegar ao posto de trabalho. É ônibus lotado, problema de poluição, né? Quer dizer, de um lado existe o lado positivo, porque circula mais capital, dinheiro, mas por outro lado, esses trabalhadores são afetados com a qualidade de vida, né? Então, tem esse outro lado negativo da grande cidade. Aí no texto também de vocês, na página 437, fala da macrocefalia urbana, né, que é o crescimento desordenado da cidade, né? Está relacionada à implantação desigual de políticas públicas, né, desigualdade social e principalmente relacionada à infraestrutura das cidades, né? Então tudo isso, como eu falei, quando uma cidade está crescendo, ela tem que ter planejamento, né? Além dos recursos que são alocados para aquela região, eles têm que ser distribuídos de forma regular, né? E a gente sabe que o nosso país ele convive muito com a questão da corrupção, né? Boa parte do dinheiro que foi empregado para aquele fim, realmente ele é desviado, pelo menos uma parte daquele dinheiro, né? Infelizmente, no nosso país existe a corrupção, né? Muitos governadores, né? E muitos parlamentares, deputados, acabam desviando uma parte daquele dinheiro. Isso, infelizmente, ocorre, né? Isso é uma realidade de todo o Brasil, né? Isso já vem do passado e, né, que vem se refletindo agora e ainda se perpetua. Então, às vezes você assiste o jornal, está vendo notícia de corrupção, né? Um dinheiro que era para ser realmente investido na melhoria e na qualidade de vida das pessoas é desviado, né, para fins pessoais. Então, infelizmente, né, a gente convive com essas questões, né, principalmente nas grandes cidades, né, principalmente nas grandes cidades, ocorre muito essa questão também da corrupção, certo? Pessoal, a gente vai terminando, eu vou passar aqui só umas atividades para vocês, né? Ó, vocês vão fazer aqui na página, continuando a atividadezinha, né? A gente terminou na questão 9. Aí vocês vão fazer a questão 10 na página 426. Questão 11 e 12, página 427. Questão 13 e 14 na página 429. Questão 15 e 16 na página 433. Né? Questão 19 na página 437, certo? E aí a gente termina o assunto. Se vocês pretenderem fazer o pratique, é bom você fazer o restante aqui do capítulo, pratique e o amplie na página 443, né? Página 445 também, para a gente finalizar o material de vocês, para na próxima aula a gente já vir com o novo capítulo, que é o capítulo 11, que vai falar sobre transporte e comunicação no Brasil. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.